Vamos lá, pessoal, para mais um caso aqui legal, tá? Então a gente hoje vai fazer agora uma análise incrível de um caso que a Adriele Alves trouxe pra gente. Ela trouxe algumas informações em relação ao paciente, né? Um paciente de um dia, RN, deu uma bilirrubina total de 19,3 e deu a bilirrubina direta 2,6, então a gente teve uma indireta ali de mais ou menos 17. Teve um Cumbis direto positivo e, incrivelmente, foram encontrados 711 eritroblastos na amostra analisada. Meus amigos, 711 eritroblastos. Esse caso é um caso do quadro que rolou no time Atlas. Então, como é que é esse quadro mesmo? A gente pega um caso lá dentro do grupo dos membros do time Atlas e traz aqui para vocês. O time Atlas, para quem não sabe o que é uma comunidade onde os membros têm acesso a alguns cursos, entre eles o curso de leitura de lâminas, 2 encontros por mês no Zoom com um treinamento de leitura de lâminas, e tem também acesso a um grupo, e nesse grupo eles podem tirar suas dúvidas da rotina, qualquer dúvida em relação aos cursos, e podem mandar lá, e a gente está lá para discutir, eu, Larissa Hélio, todos os 1.300 membros que estão dentro do time Atlas, tá bom? Então, bora analisar o caso aqui, né? Então a gente teve um paciente com a contagem global de leucócitos em 128 mil. Quando a gente para pensar em 128 mil leucócitos, né, pessoal, a gente já fica esperando encontrar um monte de blasto na lâmina, né? A gente pensa assim, vai vir um monte de blasto, né? O que pensa de cara? Mas não, pode ser que seja uma leucemia crônica que tem poucos blastos, pode ser que seja uma LLC que quase nunca tem blastos, pode ser um linfoma, a gente não tem certeza antes de olhar para a lâmina. E nesse caso aqui, ele está com 128 mil leucócitos, mas ele não é um paciente com leucemia, não é cheio de blastos. Esse 128 mil aí, ele não é real, ele não são 128 mil de leucócitos. Esses 128 mil, eles são falsos, porque o paciente ele teve aqui, ó, os eritroblastos, por se parecerem com linfócito, por ser uma hemácia com núcleo, o aparelho contou como linfócito. E aí, alguns aparelhos fazem isso, não são todos, alguns conseguem já contar separado, a maioria não. E aí, a gente teve esse resultado falso aí, tá? Eu sei que é falso porque ela já contou 711 eritroblastos em 100 leucócitos. E aí, depois eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo de correção, como é que corrige esse leuco do paciente, tá? Aqui olhando a diferencial, ele contou 77% de linfócitos, 16 granulócitos. Se fosse olhar valor absoluto, 99 mil de linfócitos, a hemoglobina de 10, discretamente diminuída, e as plaquetas de 117. Deu um VCM bastante alto, 140. Ele é bastante alto se a gente for comparar, por exemplo, com pacientes adultos, né? Porque RN tem valor de referência de RN para VCM que é até 120, para vocês terem ideia. Então, tá alto, mas não é para um RN, não é nada absurdo, como a gente pensaria em um paciente que o normal é ter 99, por exemplo. Mas tá bem alto, né? E vamos dar um confere na lâmina. Antes de olhar a lâmina, na verdade, vamos olhar aqui o tubo do paciente, ó. Olha só como essa amostra está bastante equitérica, né? Um paciente com equiterícia importante, né? E a gente também vê isso, né? Porque a bilirrubina também está bastante alta, deu um Cumbis direto positivo. E esse caso aqui, pessoal, é de um paciente que ele tem uma condição chamada eritroblastose fetal, né? Que é um problema assim que às vezes acontece com os bebezinhos. Bora ver a lâmina? Teve até um caso em um dos quadros rolou no time Atlas. Depois vamos dar um confere no IGTV que tem uma explicação detalhada do que é a eritroblastose fetal. Deu um confere que tá bem legal também. Não tinha tantos eritroblastos, mas o perfil era muito semelhante. E aí vocês conseguem entender tudo por trás da eritroblastose fetal. Dá um confere lá que ficou bem legal. Então aqui a gente tem também, ó, um campo com muito eritroblastos. Se a gente fosse olhar aqui esse campo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, uns 20 e poucos eritroblastos aqui em um campo. E nesse campo a gente tem 2 leucócitos, um eosinófilo e um neutrófilozinho aqui. Uma coisa muito importante em falar em relação aos eritroblastos é que, pessoal, quando vocês estiverem avaliando a lâmina, você pegou a lâmina e começou a contar. O campo que tiver sem leucócito, você também conta os eritroblastos, tá? Não é para contar só em campo que tenha, não. Você tem que contar todos os campos que você passar até você chegar em 100 leucócitos. E aí, quando você chegar em 100 leucócitos, você para e vê quantos eritroblastos você contou.
tá? Isso é muito importante. Então a gente observa aqui um campo, ó, com muitos eritroblastos. Olha só as célulazinhas aqui. Vou aproximar um pouquinho só para falar um pouquinho da característica desses aqui. Aqui a gente tem 2 eritroblastos. Aqui é um e aqui é outro. Esse aqui, percebe que o núcleo ele tá mais escuro que esse aqui? Esse aqui tá com o núcleo mais escuro que esse aqui. Esse aqui tá com o núcleo mais lateralizado que esse aqui. Esse aqui tá mais central. E esse aqui tem um citoplasma da mesma cor que as hemácias. Esse aqui é um pouquinho mais azulado. Isso que eu falei para vocês aqui é a diferença de um eritroblasto policromático para um eritroblasto ortocromático. O orto é esse aqui, o núcleo picnótico lateralizado porque vai ser expulso, e o citoplasma quase da mesma cor que a hemácia. O policromático, o núcleo é um pouco maior, a cromatina levemente mais frouxa, tem mais citoplasma assim azulado e ele é um pouquinho maior. Então aqui é um policromático. Então a gente tem uma lâmina aqui repleta de eritroblastos. Vamos ver mais um campo? Aqui mais um campo, nesse campo aqui a gente tem também mais eritroblastos, olha só. É um eritroblasto basófilo que já está iniciando uma transição para policromático, então ele já está um pouco menor e o núcleo está um pouco menor também. Então é uma transição. E aí a gente vai passando pelos campos e muitos eritroblastos. E também uma grande quantidade de hemácias com policromasia, olha só. Muita hemácia azulada. Tá vendo essas hemácias azuladas aqui, pessoal? Essas hemácias azuladas nada mais são do que reticulócitos corados com a coloração hematológica normal. Todos esses aqui, se a gente tivesse feito, a gente fez, vou mostrar pra vocês. O azul de Cressil brilhante aqui, a gente veria os restinhos de RNA. Como aqui é uma coloração apenas de hemograma, né, uma coloração hematológica normal, a gente não observa os restos de RNA. E os reticulócitos, eles ficam um pouco mais azulados do que as hemácias. Então isso aqui, são tudo hemácias com policromasia. Olha só, mais um campo, apareceu um blastinho, né? E esse blastinho aqui não é nada tão assustador, já que esse blasto saiu aí porque a medula óssea do paciente ela tá bombando lá de produzir e acabar que descompensa mesmo e solta alguns leucócitos ainda muito jovens, como por exemplo aqui o blasto. Aqui também nesse campo a gente observa que tem alguns eritroblastos displásicos, meio displásicos, né, bilobulado, trilobulado, esse aqui com processo de divisão, esse aqui com a mitose perfeita aqui acontecendo, ó. Então isso aqui são eritroblastos que a gente chama de eritroblastos com displasia, só que não é uma displasia de SMD, porque a gente está falando de um paciente que está com a medula óssea bombardeando de produção e acaba que solta algumas hemácias ainda que não completaram a sua maturação adequada, solta eritroblasto e também alguns eritroblastos ainda estão fazendo divisão e acabam caindo em sangue periférico. Também é um sinal importante que a gente precisa reportar no laudo. E aqui, pessoal, é só para vocês observarem, ó, o que eu falei. Isso aqui, pessoal, não tá azul a lâmina como a gente observa no azul de Cressil, porque a gente pegou aqui e contracorou. Corou com azul, esperou secar e contracorou com coloração normal. E aí você consegue observar eles assim, ó, bem bonitos. Tudo isso aqui, ó, são restos de RNA, são reticulócitos. Olha só, muitos reticulócitos. Esse paciente, ele realmente tem um bombardeio também, aqui deve estar uns 50% de reticulócito, com certeza, né? Por esse campo aqui, a gente observa que se a gente fosse juntar isso aqui e contar 5 campos, a gente com certeza teria uns 50% de reticulócitos nessa amostra. Beleza? Então é isso aí, esse foi o caso. Antes de eu finalizar aqui com vocês, eu vou mostrar como é que faz a correção, tá? Bora lá. O paciente deu 128 mil de leucócitos, né? 128, ele está para 100 leucócitos, 100, mais o número de eritroblastos que você encontrou, 711. Você não contou 711 células, né? Você contou 711 eritroblastos, você contou, na verdade, 811, né? 100 leucócitos mais os 711. Então, a gente soma X que você quer saber em 100. Aí você vai pegar e vai multiplicar 128 por 100. E aí, depois que você multiplicar 128 por 100, você vem e divide por 811, que fica mais ou menos 15 mil. Então, o leuco do paciente, ele não é 128 mil, ele é 15 mil. Você vai apagar esse resultado, vai botar o 15 no lugar e vai dizer na observação, contagem global corrigida pelo número de eritroblastos. E lá na série vermelha foram encontrados 711 eritroblastos em 100 leucócitos ou 100 células contadas. Tá joia? Então é isso aí. Eu queria saber de você, se você já encontrou na sua rotina uma lâmina com tantos eritroblastos. Comenta aqui, eu já encontrei, eu nunca encontrei. Comenta pra mim pra eu saber. E não deixa de curtir o vídeo e dizer se você gostou ou não gostou, tá bom? Então é isso aí, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!